Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Monica Conchita e estou por aqui falando de magia. Hoje eu vim trazer para vocês algumas das ordens iniciáticas e alguns estilos de Wicca. Eu acho que boa parte de vocês sabem que eu comecei aqui no meu canal falando sobre Wicca, tá? E aí as pessoas me perguntam, Mônica, você faz bruxaria da mão esquerda, mas você ao mesmo tempo diz que trabalha com o sistema da Wicca. Quero deixar claro para vocês que o sistema da Wicca, ele funciona das duas maneiras, tá? Você fazendo magia natural e você fazendo magia da mão esquerda. Se você for estudar sobre magia da mão esquerda, você vai ver que são entidades diferentes que você chama para as torres, mas com a mesma energia dos quatro elementos. E no espírito, a entidade da mão esquerda que a pessoa trabalha. O sistema wiccaniano funciona. Sempre funcionou para mim. Então, uma vez um sacerdote falou para mim assim: por que você não abre mão, né, de certos costumes e ritualísticas da Wicca? Eu disse muito bem, eu disse a ele, eu falei: olha, você me desculpa, mas até que eu encontre um outro sistema que dê resultado, eu mudo. Até que eu encontre outro sistema que me dê os mesmos resultados que o sistema da Wicca me dá, eu vou continuar fazendo a Wicca. Porque o sistema dela, a gente precisa entender também que o Wicca não é só a Diane Canemorensis, que eu participei, que eu fui buscadora lá há um tempo, não é só a gardneriana, existem outras vertentes. E também existe a vertente solitária, tá? E é reconhecida, porque a Dora Valiente deixou muito bem claro que um iniciado, que é outro iniciado, que vem de outro iniciado, que de outro iniciado, mas quem iniciou primeiro, né? É aquele ditado, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha. Então, existe sim uma Wicca solitária, tá bom? Então, eu vou passar algumas vertentes aqui para vocês e alguns dogmas religiosos da Wicca, tá? Da Wicca no geral, tá? E vou explicar para vocês, porque eu fiquei lá estudando um ano, então eu já tenho bem uma noção, sem contar as práticas que eu venho fazendo, os livros que eu venho lendo, então 20 anos fazendo isso, então eu tenho uma base bem pesada para poder fazer alguns comentários, tá? Dentro das minhas práticas, dentro desse meu mundinho. Deixa eu virar o cabelo para cá, para não me atrapalhar na leitura. Para se fingir, gente, sou uma senhora. Então vamos lá. As ordens wiccanianas. As ordens wiccanianas são bastante variadas e podem ser divididas em várias formas, dependendo da linhagem, das tradições e das práticas específicas que seguem. Então vocês entendem que não há uma única Wicca, tá? Começou com Gardner e disso daí foi ramificando para outras nuances, né? Porque sempre acontece assim, quando uma pessoa, uma sacerdotisa, um sacerdote começa a ter divergência, né? Aquele famoso fogo amigo, né? Ou então não concorda com certas práticas ou certas posturas, aí acaba fazendo uma ramificação da vertente, tá? Não há um número fixo de ordens wiccanianas, pois novas ordens e grupos podem surgir ao longo do tempo. No entanto, algumas das ordens mais conhecidas e tradicionais incluem. Vou passar algumas para vocês, e dentro dessas, lógico, vou fazer um apanhadinho bem raso, mas eu vou dar o nome delas aqui, vocês podem procurar elas em todos os lugares, tá? Depois eu faço um compilado de ordens iniciáticas da mão esquerda. Mas primeiro eu vou passar o da Wicca e vou recomendar alguns livros para vocês, tá bom? Vamos lá. Ordem Wiccaniana de Gardner, que essa é a primeira que eu acho que todo mundo conhece quando começa a mexer com Wicca. A primeira coisa que vem na cabeça é Gerald Gardner. Mas eu deixo bem claro que se você for estudar sobre Gerald Gardner, e depois você tem que estudar, de preferência, estudem também sobre Dora Valente, tá? Porque os dogmas da Wicca gardneriana, como a gente vê hoje, quem deixou assim bem, como é que eu posso dizer, bem trabalhado essa base do sagrado feminino foi a Dora Valente. Ele é o pai da bruxaria, mas eu digo que ela é a mãe. E quando se trata de Wicca, a gente está falando do feminino, tá bom?
ou dos dois. Tá, então vamos lá. A Ordem Wiccaniana de Gardner. Fundada por Gerald Gardner nos anos de 1950, esta é uma das primeiras ordens wiccanianas organizadas e tem uma estrutura hierárquica, ou seja, ela tem estrutura que começa de baixo, você vai subindo, e o outro, você vai subindo. Existe outro acima do outro, outro acima do outro, outro acima do outro, tá? Vou falar que vai subindo, porque... Ó, seus membros seguem rituais e práticas específicas, incluindo iniciações em graus. Então, você não se inicia assim, do nada. Você tem um tempo ali dentro para ir se iniciando, e vai passando os graus e vai chegando. Por isso que peneira-se muitas pessoas, porque às vezes ela faz o primeiro, o segundo, o terceiro grau ela já desiste, aí não chega assim, finalmente ao grau máximo para grão-mestre, para iniciado total, para ser um sacerdote, coisa desse tipo. Ordem Wiccaniana Alexandrina. Fundada por Alex e Maxine Sanders nos anos de 1960, esta ordem é uma variação da Gardneriana, ou seja, aquela ruptura, e aí Alex e Maxine foram fazer a sua própria ordem, né? Mas com algumas diferenças no ritual e na filosofia. Acho que bem provável por causa disso que teve essa ruptura, tá? Mas com algumas diferenças entre rituais e filosofia, os alexandrinos tendem a ser mais flexíveis em relação a algumas práticas. Ou seja, a gardneriana ela é mais rígida, a alexandrina é um pouco mais maleável. Wicca tradicional. Algumas ordens wiccanas não seguem exatamente as tradições de Gardner ou Alexandrina, mas têm raízes nesses sistemas. Acho que toda a Wicca tem raízes nesse sistema, tá? Muitas dessas ordens mantêm práticas filosóficas próprias, baseadas em linhagem iniciática. Linhagem iniciática, quando eles falam isso, é quem que te iniciou, que foi iniciado por outro, que foi iniciado por outro, e assim por diante. Eles vêm marcando uma linhagem até chegar em você, tá? Wicca solitária. Existe sim. Embora não seja uma ordem, no sentido tradicional, muitas pessoas seguem a Wicca de forma solitária, praticando rituais e feitiçaria e magia por conta própria, sem a necessidade de pertencer a uma ordem ou grupo formal, que foi meu caso, tá? Eu comecei sozinha, lendo as revistinhas livretos da Ed Van Fel, e não acreditava, sinceramente, nada, eu não digo nada, é nada. Aí eu comecei a testar. E nesses testes eu comecei a ter resultados, porque eu acredito que uma pessoa está numa religião, seja ela qual for, ou no sistema mágico, porque ela quer resultados, né? Ela não quer conversa. Ela vai testar, por isso que bruxaria é muito prática, então você não vai obter resultados se você não praticar. E os livretos da Ed Van Fel eu gosto muito, por quê? Porque ela te incentiva a praticar, ela tira o seu medo, ela incentiva você a pôr a mão na massa, não é, ai, você não pode, ai, você não deve, ai, se eu fosse você, eu não colocava a mão. Ela não, ela te incentiva a mexer mesmo com o Paranauê, entendeu? Então, gosto muito. Comecei com ela. Wicca diânica. Aqui é só diânica, tá, gente? Não estou falando de diânica nemorensis. Nemorensis é uma vertente, porque eu acho que é Budapeste, se não me engano, iniciou o Claudinei, porque entendeu que ele tinha um sagrado feminino, e hoje não é bem o que a gente está vendo, né? Enfim, ele reverencia Deus e coisa e tal, mas não é bem por aí lá na diânica. Se você for olhar, a Wicca diânica de Budapeste não tem nada a ver com a diânica nemorensis, ou quase nada. Fundada por Susana Budapeste em 1970, a Wicca diânica é uma vertente feminista. Eu acho que é a única feminista mesmo, que elas só trabalham com a deusa, elas não trabalham com o Deus, e elas não aceitam, acho que homens, tá? Uma vertente feminista da Wicca, com foco na deusa e nas práticas espirituais centradas no feminino. A Fairy Tradition, fundada por Victor e Cora Ferry, a Fairy Tradition
É uma ordem wicana que enfatiza magia, espiritualidade e o xamanismo. Nessa daqui você já vê a prática mais voltada para o é o xamã mesmo. Aquela bruxaria raiz, aquela bruxaria natural, apesar de ter práticas de Wicca, elas trabalham muito mais a magia natural e o xamanismo em si, provavelmente, tá, gente? Não tenho certeza. Pesquisem se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, lógico. Provavelmente com práticas de rapé, eu acho que deve envolver ayahuasca, essas medicinas indígenas, tá? Indígenas e como é que eu posso dizer? Xamânicas, tá? Porque indígena a gente não tem só no Brasil não, tá? Existem povos originários em todos os países e cada uma tem a sua vertente trabalhada dentro do seu país, dentro da sua cultura, tá bom? As pessoas têm a péssima mania de achar que só no Brasil tem índio. Lá não, eles nasceram de um ovo do nada, né? Então existem povos originários em outros países e essa Wicca provavelmente, tá? Sujeito a erros e enganos, tá? Não é minha vertente. Provavelmente trabalha com essas ritualísticas dos povos originários da onde eles estão, tá? Isso seria o xamanismo. A Clã of Witches, fundada por Raymond Buckland, eu tenho o livro dele aqui, que é o curso completo, não tá aqui, tá do outro lado. Acho que eu já mostrei num vídeo aí para vocês, que é um curso completo para Coven, e ele também tem um curso completo para bruxaria solitária, tá? Para você aprender sozinho na sua casa. Fundada por Raymond Buckland, é um dos primeiros a introduzir a Wicca nos Estados Unidos. Essa ordem é uma vertente que também segue o princípio de Gardner e Alexandrina, mas com algumas diferenças. É óbvio que elas vêm dessa linhagem, mas há diferenças, porque se não houvesse diferenças, elas permaneceriam na gardneriana, tá? Então existem, às vezes, é por isso que é bom vocês estudarem sobre essas ordens, porque às vezes a gardneriana não deu para você fala, porra, não gosto da Wicca. Aí, ou então a outra pessoa vai na Alexandrina, porra, não gosta da Wicca. E a Wicca não é uma só, elas são várias, tá? É que tem muita gente que pega para si e fala, só eu sou Wicca. Não, são várias, tá? Olha, eu tava no grupo de WhatsApp, nossa, eu detestava uma menina que dizia, porque eu sou viciada na jardineria, eu não... Até aí, tá tudo bem. Mas aí, quando eu sortei que o Egito é na África, a bicha ficou puta, porque ela cultuava Ísis do olho azul parecendo a Cleópatra. Falei, meu amor, começa por aí, o continente que o Egito está é africano. Acho melhor você começar a estudar um pouco mais de antropologia. Ela só cultuava Ísis dos olhos azuis, tá? Puro racismo. Aí, ela acabou saindo do grupo, né? Vamos lá. Existem muitas outras ordens e linhagens menores, e cada uma pode ter sua própria variação dos rituais, crenças e filosofias. Além disso, muitas ordens modernas são mais flexíveis e adaptáveis. A gente precisa entender que não é mais como era antigamente, né? Eu coloquei um vídeo aí que fala sobre a minha passagem pela Diânica Nemorensis, e aí, porque isso tem que ser, porque é assim que era e tem que ser sempre assim. Só que assim, a Wicca é uma religião, é um culto vivo, então ele vai se adaptando conforme o tempo, mas assim, eu percebia que as adaptações só eram quando eu venho a nós, ao vosso reino nada, né? Eu falei, olha, se fosse assim, para ser assim, sempre ser assim, os gays não poderiam frequentar a Wicca. E hoje a Wicca é adaptável, ela abrange muita gente, ela abraça todo mundo, ela abraça todas as diferenças. Por que agora, quando a gente vai falar de uma coisa que pode ser mudada, então que poderia ser diferente, não pode ser assim, porque nunca foi. Então, assim, é umas incoerências, sabe, que para mim não cabia, sabe? Eu não tenho nada contra o povo LGBT, acho que vocês sabem disso, mas se a gente fosse seguir a Wicca como era antigamente, a gente não passava nem na porta. Nem na porta. Se vocês forem estudar
quem era Gardner e a história dele, nossa, rejeitou muita gente, porque não era compatível com o nível da Wicca, entendeu? E hoje, muita gente que frequenta a Wicca e que pratica a Wicca, tipo eu, não passava nem na porta do Gardner. Muito pelo contrário, ele ia execrar a gente da sociedade se a gente continuasse tentando. Então, as coisas, a gente não pode ser inflexível e dizer que as coisas não podem ser como elas são. As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem da vida delas, concordo. Mas a gente precisa entender que a Wicca, ela tem nuances e ela foi se adaptando conforme o tempo. E as pessoas acham que não. Quando é para fazer, para a gente servir de escravo, tem que ser como era antigamente. Mas quando é para fazer certas adaptações que é benefício para eles, aí pode. Então isso aí bateu no meu ovo esquerdo, não desceu na minha goela. Então por isso que eu estou passando essa lista para vocês não julgarem a Wicca por uma única ordem que vocês passaram. Vocês não julgarem a Wicca, a religião da deusa, por causa de uma única pessoa, um único sacerdote. Existem outros segmentos que são mais flexíveis ou que pelo menos são adaptáveis para o caminhante, entendeu? Tem umas que não, que só se adaptam quando faz bem para eles. Quando faz bem para o caminhante, não. Para o caminhante eles dificultam mesmo, tá? Essa é a minha experiência. Gostaram, gostaram, não gostaram? Eles que se fodam. Mas é a minha experiência, tá? E se me perguntar, eu tenho provas de conversas, tá? Eu pinto tudo. Assim, nunca se sabe, né? Tá. A Wicca, como religião, é uma prática espiritual que não possui um código dogmático. Ou seja, você não tem uma cartilha que rege todas elas, tá? Cada uma vai ter a sua. Mas possui princípios fundamentais e orientações que guiam seus praticantes. Então, cada uma delas vai ter os seus princípios do que se deve e do que se não deve fazer, como deve ou não ser respeitada, como deve ou ser não praticada, e o tempo que você tem para iniciação, cada uma delas vai ter o seu caminho, tá? É lógico, para chegar numa iniciação, para virar um sacerdote, cada uma tem um tempo, tem um jeito. Umas têm uma coisa mais didática, outras é um sistema espiral, você vai e volta no conhecimento, vai e volta, você vai se aprofundando. Então, cada uma delas tem o seu jeito, tá? Então, quando você for em uma, você pode ser que você não reconheça o mesmo jeito de ensinar, o mesmo jeito de te guiar em outra, porque elas têm essas diferenças, principalmente filosóficas, tá? A ênfase da Wicca é dada na experiência pessoal, a conexão com a natureza e a prática ritualística, ao invés de crenças dogmáticas fixas. Lembre-se disso, tá? No entanto, existem alguns dogmas e princípios que são comuns na maioria das tradições wiccanianas, não é em todas, tá? Mas na maioria, tá? A rede Wicca. Este talvez é o princípio central da Wicca, que pode ser traduzido como: se não prejudicar ninguém, faça o que quiser. Eu sempre questionei o fato de se não prejudicar ninguém. Por quê? Porque quando você faz um feitiço, alguém vai tombar para você levantar. Não tem como você fazer, mesmo que seja uma magia boa, alguém vai tombar para você levantar. A não ser que eles não queiram que você se levante. Porque assim, vou fazer um feitiço, eu já expliquei isso num outro nível, né? Num outro vídeo, eu já expliquei isso. Se você vai fazer um feitiço para conseguir um emprego, você tudo bem, você estudou, você fez tudo certinho, né? Porque normalmente o Wicca é muito gratiluz, né? É uma calça de pijama, gente. eu vou ficar porque estou com frio. Então vamos supor que você precisa do seu emprego. Aí tem uma pessoa lá perturbando o seu pioinho. Você tá lá trabalhando, tá fazendo sua parte, tá de boa. E a pessoa começa a perturbar o seu cliente, você vai fazer algo para se proteger. A partir do momento que você se protege, ela tomba. E aí você não vai prejudicar ela? E se for o livre-arbítrio dela te fuder? Você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. E aí, como é que faz? Você vai dar o outro lado da cara para bater? Então é esse tipo de dogma eu não concordo, tá? Esse tipo de lei eu não concordo. Ó.
Enfim, essa é uma lei que rege as ordens wiccanianas, tá? Se não, se não prejudicar ninguém, faça o que quiser. Então, assim, ele já te deixa fazer, mas já te corta lá na frente, sabe? Você pode ir, mas ó, cuidado. O rede é a rede wiccaniana, isso é uma rede, é como se fosse uma teia que pega todos ao mesmo tempo, tá? É uma orientação ética que enfatiza a liberdade pessoal, mas também ressalta a responsabilidade pelas consequências de nossas ações. Isso é fato, gente. A gente fazendo qualquer coisa, por bem ou por mal, a gente tem responsabilidade. A Wicca e a bruxaria é livre, então você pode fazer o que você quiser. Mas há consequências, lógico que há. Se você faz um mal para uma pessoa que nunca te fez nada, é muito óbvio que você vai tomar uma piaba. Gente, isso é energético. Quando você junta uma energia muito densa para mandar para uma pessoa, principalmente se essa pessoa tiver proteção, ela vai voltar para você, gente. Entende? Agora, quando uma pessoa faz um mal para você e você devolve, então é você que está mandando para ela de volta, mas eles não entendem dessa maneira. Eu entendo dessa maneira, por isso que eu trabalho com a linha da mão esquerda, bateu, levou. Eles não, tá? Em outras palavras, você tem a liberdade de agir e seguir seus próprios desejos, desde que suas ações não causem mal aos outros ou à natureza, né? Então, é sobre isso. A lei tríplice. A lei tríplice avisa que tudo que você envia ao universo, seja bom ou ruim, retorna 3 vezes com maior intensidade. Isto é, as boas ações, as energias positivas, os feitiços e intenções positivos se multiplicam, assim como as ações negativas ou prejudiciais. Essa ideia de retorno triplo funciona como uma forma de karma e serve como incentivo para que os praticantes se concentrem em agir de maneira ética e benevolente. Então, eles criaram essa lei, vou dizer que funciona? Funciona, tá? Porque é uma rede wiccaniana, são muita gente de poder que decretaram que isso é errado, tá? Então, é uma maneira deles manterem a gente no eixo, né? Porque quando você começa a liberar poder, entender como é que funciona o poder, tem muita gente que sobe a cabeça e quer foder a cabeça de Deus e todo mundo, né? E aí é onde você começa a tomar no brioco. Então, essa lei, ela tem que ser respeitada principalmente para neófitos e para quando você está começando, e eu falo isso também quando eu estou ensinando, porque assim, tem muita gente que acha que porque está fazendo magia é toda poderosa. E não é, tá? Se ela estiver errada na parada, ela vai tomar no brioco. E aí eu sempre recomendo, gente, se vocês não tiverem certeza, não direcione a energia, não acuse as pessoas sem ter certeza, porque tem gente que tem um inimigo imaginário, né? E fica, me fizeram uma cumba, que me fizeram feitiço, que eu estou enfeitiçada, e às vezes não é nada, às vezes é a pessoa mesmo que é o próprio egum, né? E aí, se você faz um feitiço para tirar a dificuldade do seu caminho, é capaz que você saia da sua própria vida. Então, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado. O bom da Wicca é que ela deixa as coisas muito bem organizadas, para que você, e ela explica muito bem, para que você não entre num erro, tá? Para que você não entre cagando no pau. Para que você não entre fazendo merda, achando que você é o foda. Então, eles colocam certas leis, e dentro de covens, eu já escutei em alguns lugares que eu já frequentei, né? Que quando o sacerdote maior descobre que tem bruxo batendo em bruxo, ele vai e bate nos dois. Energeticamente, tá, gente? Tô falando de porrada. No meu caso é diferente. Se tiver perto de mim, eu sinto o braço. Mas, dentro de ordens iniciáticas, o sacerdote tem, por isso que ele tem o seu nome mágico. Porque ele, com o seu nome mágico na mão, ele pode fazer o que ele quiser com você. E se ele sentir que você está batendo, isso em ordens mágicas da mão esquerda, tá? Mão direita eu nunca vi, não. Da mão esquerda. Se ele tem um clã, precisa haver uma ética ali dentro, um respeito, uma educação. Se ele percebe que um iniciado está batendo numa pessoa sem motivo, ele é o sacerdote, ele bate no iniciado. Para manter, porque assim, essas ordens foram se ramificando, por quê? Porque houve divergências ali e foram diluindo. É por isso que tem um monte de bruxinho aí que não serve para nada, que só faz bosta.
Então, às vezes, é preciso ter leis para que as pessoas entendam seus limites. A Wicca põe limite, viu? Vai achando que é tudo desgraçado, assim, que nem tá nos toque-toque da vida, viu? A Wicca tem limite. Essa ideia de retorno triplo funciona como uma forma de karma, tá? Exemplo, se você enviar amor e boas energias ao universo, o amor e as boas energias retornarão a você 3 vezes mais fortes. E o contrário também. A crença no Deus e na deusa, exceto a diânica. Toda a linhagem de diânica trabalha única e exclusivamente com a deusa. Porque elas entendem que é o seguinte, foi muito tempo a lei do patriarcado, as religiões patriarcais, foi muito tempo o Deus, o Deus, o Deus. Então veio para um outro lado trabalhando a deusa, a deusa, a deusa, como se fosse uma retratação, tá? Só que eu entendo assim, tudo que é muito de um lado vira muito do outro. Não há equilíbrio. Então, boa parte das ordens wiccanianas trabalham com os dois, exceto a diânica, tá? A Wicca é uma religião politeísta e venera uma deusa e um deus, geralmente associados à natureza e aos ciclos, e aos seus ciclos. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui é minha pequena Morrigan. E esse daqui é meu pequeno Cernunnos. Porque eu trabalho os dois, matéria e espírito. Ele está do lado direito do meu altar, ela está do lado esquerdo, que é o lado, ele é o lado do sol, ela é do lado da lua, tá? É como eu já disse no outro vídeo, existem deusas do sol e deuses lunares, tá? Então vocês precisam entender a mitologia. Aí me perguntaram, por que você tem um Bafomé se você trabalha com bruxaria? Eu tenho um Bafomé não como uma entidade, eu tenho um Bafomé como um ser universal, todas as polaridades representadas nele. Aqui. E ele fica no meu altar porque é a materialização de todas as polaridades e todos os elementos. Ar, espírito, os pés na terra, aqui a água, o masculino e o feminino, ó. E esse belíssimo ganhei do meu amigo Tiago. Tiago, eu amo. E Bafomé você tem que ganhar, tá igual o Buda. Não adianta comprar. Esse aqui eu ganhei de um amigo, ele é belíssimo. Ele fica ali, no cantinho da minha matéria. Por quê? Porque todas as energias universais para materializar o que eu quero. E tenho a deusa maior, a mãe maior dos celtas, que eu ganhei da minha amiga Elisete. Ela fez um sorteio no nosso grupo e ela me deu a Danu, a grande mãe celta, que eu amo de paixão elas. Eu tenho muito cuidado com elas, porque eu amo de paixão, né? Assim, e tem a minha Morriga maior, que é a minha deusa maravilhosa, né? Ela fica no centro do meu altar, porque ela é o centro da minha vida, o centro do meu ser. Enfim, então eu trabalho sempre com eu e boa parte dos wiccanianos trabalhamos com as polaridades juntas para que haja o equilíbrio, tá? Até certos rituais precisa do masculino e do feminino. Então, na diânica, eu não sei como é que funciona, tá? A representatividade do Deus, mas eles enfatizam muito mais a deusa. Não sei como funciona, tá? Não cheguei na parte ritualística da Diânica Nemorensis. Mas como tem o Nemorensis, né? O Diânica Nemorensis tem a ver com a deusa e o Rex Nemorensis. Então, existe um Deus, tá? Geralmente associada à natureza e aos seus ciclos. A deusa é frequentemente vista como fonte primordial, representando a energia feminina criadora. Criadora. Enquanto Deus representa a energia masculina, frequentemente associada à fertilidade, à caça e à proteção. Juntos, eles simbolizam o equilíbrio e a harmonia da natureza. A deusa tem muitos aspectos, como mãe, donzela e anciã. Ela não necessariamente precisa ter os 3, tá? Ela tem muitos aspectos. Então, muitas das vezes, vocês vão ver ela tríplice, que nem aqui. Eu tenho a Morrigan, tem um pano que tá as três, né? Que é Anu, Badbi e Marra. Então tem as 3. As 3 aqui, elas não são jovem, velha e anciã, tá? Na mitologia celta é diferente.
mas em muitos aspectos vocês vão ver a tríplice. Quando fala assim dessa triplicidade da deusa, está falando muito mais do seu caminho dentro da caminhada bruxesca do que da deusa em si, tá? Ela fala com você como donzela, explicando você começando, você é apaixonada pela religião, você é apaixonada pela magia, depois como mãe, você sendo a cuidadora, a pessoa que pratica, coisa e tal, e que dá frutos, e depois como anciã, é aquela senhorinha que já sabe de tudo e que vai iniciar outras pessoas. É basicamente isso, tá? Ó, aí ela está associada à lua, ao amor, à maternidade, à fertilidade também. Na verdade, fertilidade não, eu colocaria aqui criação, tá? Que é diferente de fertilidade. O Deus está associado ao sol, à cássia, à vegetação, ao ciclo da vida e morte. A relação entre Deus e deusa reflete no ciclo eterno da vida e da morte. E com a deusa representando o nascimento, a juventude, a maturidade e a morte, e o Deus que morre e nasce representando o ciclo da natureza. E a natureza como um sagrado. Então, vocês entendem que existe várias nuances da Wicca, existe vários lugares que vocês podem acessar, existe livros de todas essas vertentes, se vocês forem procurar, algumas vai estar em inglês, quem tem facilidade com inglês, ok, eu sou péssimo. Então, existe muitos livros traduzidos, que nem do Raymond Buckland, eu tenho aqui o curso que eu ganhei da minha amiga Kelinha, e eu vou comprar agora o de bruxaria solitária, que é um curso para bruxaria solitária para você praticar, fazer seu atame, fazer sua túnica. Ele ensina desde do comecinho dos Paranauê lá, até você fazer a sua própria roupa. Então é uma coisa assim que você vai se dedicar com o tempo. É um livro muito bom, tá? Ele é roxinho. O que eu tenho aqui é marrom, que é o do curso não é só para a Wicca solitária, dá para você trabalhar com coven, tá? Então, o que vocês queriam saber sobre o Wicca, eu trouxe aqui para vocês. Eu gosto de pessoas que ensinam a pôr a mão na massa, como o Ed Van Fel. Quer ver quem mais? Eu gosto de bruxas que tomam a frente, que vão fazer, que metem a mão na massa e que te ensinam os Paranauê na prática mesmo, porque existe muita Wicca pedagógica, mas com pouca prática, tá? Se vocês quiserem participar de alguma ordem, vocês é que tem que ir atrás, eles não convidam, então cuidado com ordens que estão convidando, que é furada, tá? A gente não faz proselitismo, ninguém da Wicca faz proselitismo, você tem que ir atrás. Então, se começar a aparecer, venha com a gente, é furada, é golpe, é gente querendo dar curso aí, enfiar um sabugo desse tamanho em vocês, tá? A Wicca, ela não convida você vai se colocar para ela depois arrancar o teu couro, que você que foi atrás. Mas se você conseguir caminhar dentro desse período, você pode aprender muita coisa lá, tá bom? Agora, não é obrigatório você estar dentro de uma ordem. Você pode aprender dentro de casa, só que é muito mais difícil, é muito mais doloroso, você fica muitas vezes perdida, porque você não tem quem te oriente. Se você tiver alguém que te orienta, que já passou pelo caminho, é muito bom, mas para trabalhar com Wicca, você apanha bastante, tá? Bastante, erra bastante, aprende a lei tríplice na raça, e aprende principalmente você precisa ter muita disciplina. Principalmente tem que fazer os 8 sabás certinho, seguir a cartilha. De início, gente, eu segui a cartilha pronta, tá? Que tem que fazer assim, que tem que fazer assim, tem que levantar a mão, tem que abaixar a mão, tem que fazer. Eu fazia tudo isso. Tudo que estava escrito lá. Se falasse para mim, falasse, ficar de quatro, bater a cabeça no chão, eu fazia. Por quê? Porque eu estava aprendendo. Então, quando você está aprendendo, você vai seguir regrinhas. Tem que seguir regrinhas. Você tem que seguir, e no primeiro ano você pratica, no segundo ano você pratica com o livrinho na mão, no terceiro ano você já vai fazer automático. Então, é muito. E toda vez que você faz rituais sazonais, você se aproxima muito mais da sua deusa. Você não precisa procurar a sua deusa de imediato, saber quem é. Eu fui atrás pelo signo, né? Eu tinha
nuances muito parecida com a minha deusa, e aí eu fui entender quem eu era, e entendendo, por isso que fala de autoconhecimento, eu entendendo quem eu era, eu acabei achando ela saiu de dentro de mim. Então, é sempre assim, comecem pelo começo, eu tenho muito vídeo aqui que explica o comecinho, para que serve, o que é, não reparem do jeito que eu falo, porque de início era um vídeo só para minhas alunas, acabou virando um canal público, eu estou totalmente cagada, tem uns 6 anos, 6, 7 anos já esse canal, então, eu acho que uns 6 anos, eu comecei a ensinar minhas meninas por aqui, ficava mais fácil. E é amigas, tá? Não era um grupo de estudo efetivo, ai, porque eu estou dando aula, não, era amigas, eu passava conhecimento no canal do YouTube porque era mais fácil para comunicar com elas, né? Para todos, quando alguém chegava novo, ia lá e assistia, e acabou virando canal público. Mas não reparem assim, sou muito quadradinha, muito ruim para conversar, mas aí a gente vai desenvolvendo. Então, quando fala do autoconhecimento, você começa a se conhecer dentro dessa caminhada aí, automaticamente a sua deusa vai se apresentar. Não tenha pressa, tá? Agora, eu vou fazer algumas recomendações aqui para quem está começando, ou então para quem quer se aprofundar dentro desse sistema da Wicca, tá? E como funciona, deusas, deuses, tá? Bom, uma coisa, uma pessoa, eu gosto da pessoa, não gosto da ordem dele, mas gosto da pessoa, tá? E acho que esse livro aqui, eu acho que é o único que serve dentro dessa caminhada, dos livros que eu li dele. Eu gosto muito desse, do Coven, gosto do Coven e gosto do Arte da Invocação. Eu acho que esses 3 livros, assim, foram os melhores que ele escreveu. Não desmerecendo os outros, mas quem lê livros mais aprofundados vai ver que é muito parecido, assim, é muito do que tem aqui nos outros dele. É aquele famoso copia e cola, ou então muita referência de outras coisas, mas livros dele mesmo, do Claudinei Preto, eu gosto desse aqui, eu acho que esse aqui é necessário, tá, para quem está começando na Wicca, ele assim dá um show de informação. Depois desse, se você ler esse, você vai querer ler mais nenhum outro, porque todos os outros têm um pouco desse, então é necessário? É necessário, mas puta que pariu, né? Puta que pariu. Todo livro que você pegar, porque a deusa do paleolítico, que tem a teta, que não sei o que, sabe? Todo o livro dele, não precisava, né? Não precisava, sabe? Porque aí a pessoa vai comprar aquele livro, acaba tendo que comprar esse, né? Então, assim, então compra esse, acaba lendo esse num outro livro. Mas esse aqui é um dos melhores, tá? Eu recomendo para quem está começando, essa é a 3ª edição, deve ter outras edições por aí. É esse aqui, ó. Wicca, a religião da deusa. Aqui vocês vão ter tudo que vocês precisam saber sobre a religião da deusa. Inclusive, no finalzinho dele aqui, ele fala sobre é esse aqui que fala? Não, é no Wicca para Todos. Que fala do Gardner, fala da Dolly Valiente, fala da Susana Budapeste, mas esse daqui, ó, esse aqui é o carro-chefe. Se vocês pegarem esse daqui, vocês vão saber boa parte do que vocês precisam saber, principalmente de rituais sazonais, tá? Para quem está começando, esse aqui é um manual. Eu não mando embora, não jogo fora, não estou mais na Diânica, mas eu tenho que reconhecer que esse livro foi muito bem escrito. Esse livro foi muito bem projetado para quem está se virando sozinho, tá? Tem esse outro aqui, esses outros 2 aqui. Quando vocês quiserem entender sobre o Deus... tem um outro aqui também que eu vou colocar aqui, que é para vocês verem. Que é bom vocês lerem esses 2 juntos, tá? Olha esse aqui, ó. Olha como tá. A Deusa das Bruxas. Da Janet Farrar e da Janet e do Stuart Farrar. É muito bom. Eles 2 aqui, ó. Tem muitas deusas. Muitas, assim. Puta que pariu. E tem também um mini ritualzinho para você fazer. Caso você se afinize com alguma deusa, tem um mini ritualzinho para você fazer. Um mini ritualzinho. Tem um ritual aqui básico. E tem deusas assim, nomes de outras deusas que eles não conseguiram colocar. Mas tem assim o básico. Aqui, ó. Tem como se fosse um glossário com muitas deusas. Eu acho que deve ter umas
de 3 a 4 mil, não, acho que menos. Mas tem deusa pra caralho, então tem deusa pra tudo quanto é gosto, tamanho, cor e qualidade. Aí, como eles fizeram a deusa das bruxas e eles trabalham com os dois, aí eles fizeram o deus das bruxas, que é esse aqui. Quando a gente comprou, quando eu tava na Dianica, tava uns R$ 180. E o combo, 230. Porra, quando eu falei, caralho, eu tenho que comprar esse caralho desse livro, porque os livros que estavam à venda, na editora Alfabeto, vocês vão achar, eles não davam. Quando a gente estava sendo buscador, os livros mais antigos, eles conseguiam PDFs para nós. Só que eu tenho um zóio ruim para PDF. Aí uma amiga minha maravilhosa mandou todos os livros para mim. Todos. Ela comprou todos, achou em sebo. Ai, maravilhosa. Aquelinha maravilhosa. E... Ai, não posso nem falar dela, que eu emociono, gente. Aquelinha foi maravilhosa na minha vida bruxesca. Acho que eu não seria nem metade se não fosse ela, a ajuda dela. Aí veio esse livro aqui, tá? Ele tem muitos deuses, tá? Tem os deuses, tem explicação sobre os deuses do mundo. Aqui no Deuses do Mundo, eles colocam o nome do deus, ó, deuses do mundo. Então eles colocam o nome do deus e coloca uma pequena, ó, Amida, japonês, versão budista da Amitabha, ó, Amitabha, luz infinita, ou Amitaios, duração infinita, budista, entende? Então eles têm deus de tudo quanto é caralhada. Ó, ritual de Amon-Ra, aí o primeiro dia, aí tem ritual para todo mundo, Lucky, aí é uma cartinha de baralho, eu achei isso aqui muito louco, muito louco, muito louco. Muito, muito bem explicado, assim, muito bem representado, sabe? Então aqui tem muitos deuses, e às vezes você vai ver aqui e vai falar, pô, mas isso aqui é um negocinho. Mas aí, queridos, temos a internet. Você gostou de um deus aqui? Pô, esse deus aqui, eu quero saber quem é ele, porque aqui tem um glossário, assim, para você saber um monte de deus, e aí automaticamente você vai acabar achando o seu deus favorito. Tem esse daqui, o Deus das Feiticeiras. Eu sempre aconselho quem leu esse daqui, ler este daqui, tá? Esse é da Margaret Murray. Esse daqui, você pode ler junto com outro dela, como é que é o nome, meu Deus? O Culto das Bruxas da Europa Ocidental. Ela é a mesma escritora, tá? Lá ela vai falar sobre a parte da Inquisição, o que acontecia nos rituais, todo o depoimento, né, da Inquisição, o que fizeram com as bruxas. É um livro bem pesado para quem tem estômago ruim, não leia, tá? Quem tem a mente fraca, caiu naquele livro, ficou doido, é melhor nem terminar, nem entrar nessa caminhada. Mas é assim, é um livro bem detalhado, tá? Então a Janet Farrar fez esse dos deuses e a Margaret Murray fez esse aqui, o Deus das Feiticeiras. Associação dele com o diabo, é muito bom. Vocês vão entender muita coisa nas entrelinhas. Agora, quem gosta do sagrado feminino e dá muita mais ênfase para a parte feminina, mais suave da Wicca, mais suave da bruxaria, aquela bruxaria mais de clã feminino, de juntar a mulherada, de uma apoiar a outra, que é o ideal mesmo da religião, da bruxaria, da Wicca. Eu acho que seria o ideal, né? Já que estamos falando de tratar mais da deusa e um pouco menos do deus, porque para poder ter essa reparação, né, histórica, eu aconselho vocês lerem. O meu tá até amarelo, gente. Olha, esse aqui, ó. Mirella Faur, esse livro aqui, gente, ele vai trazer as deusas, as mulheres, desde lá, ritos de passagem para mulheres, o legado da deusa. O legado da deusa já está deixando muito bem claro o que a deusa deixou para a mulherada hoje, que muitas das vezes a gente não dá muito valor. Ela fala muito de rituais antigos e rituais modernos e ritos de passagem. Ó, a bichona aqui, a bichona. Maravilhosa. E assim, eu gostei muito desse livro. Quando eu comprei ele,
eu falei, porra, é muito gratiluz, né? Mas, me trouxe o empoderamento do feminino, olhar para mim como mulher de uma maneira diferente, sabe? Importante. Eu acho que isso aqui traz muito do nosso sagrado de volta, o legado da deusa. Gosto muito. Eu acho que tinha que ser a cartilha da Diânica, não da Nemoenses, né? Mas da Diânica, eu acho que tinha que ser a cartilha. Enfim, meus queridos, é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre as ordens wiccanianas. Para quem gosta, eu gosto muito do sistema, o sistema funciona perfeitamente para mim. Eu só vou deixar o sistema da Wicca o dia que algum outro sistema me trouxer resultado. Aí fala assim, mas você só está na bruxaria por causa de resultado? Não só, mas também. Gosto do sistema que eu uso. É lógico que eu misturo muitos sistemas, porque eu sou uma bruxa solitária, então eu uso muito do meu conhecimento para minhas práticas, né? E meu conhecimento né, é razoável, porque eu sempre estudei um pouco de cada coisa. Inclusive, vou comprar uma pré-venda de um livro de voodoo para me aprofundar. Assim, tudo que tem de diferente. A vantagem de você ser uma bruxa solitária, gente, tem as pancadas que você toma sozinha? Tem. Tem a dificuldade de você se entender? Tem. Tem a dificuldade de você tocar a sua vida bruxesca sozinha? Tem. Tem a dificuldade de você não ter um coven para trocar ideia? Tem. Mas a vantagem, gente, é que vocês podem trazer todo o seu conhecimento, tudo que você aprender, astrologia, voodoo, feitiçaria, tudo para dentro do seu culto, para dentro das suas práticas, porque não tem ninguém dizendo para você que você deve ou que você não deve. Principalmente quando você aprende, traz resultado e você se eleva como ser humano. E como espírito, nosso espírito é incriado, então ele já é evoluído, então a gente tem que elevar como ser humano, transcender a matéria. Eu sou Mônica Conchita e estou sempre por aqui falando de magia. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem sobre essas ordens, tá? Que eu trouxe só um pedacinho para vocês poderem entender que não é só a Gardneriana, ou só a Alexandrina, ou só a Diânica que existe. E diga aqui no comentário se vocês gostaram e se vocês estão atrás de alguém, de alguma dessas, e se vocês estiverem atrás de algumas dessas, lembre-se, é você quem tem que procurar para você ser responsável pelos seus atos. Começou a te convidar, pula que é fria. Um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fui.